Oi, gente, eu sou Ana Lessa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você é novo aqui, já se inscrevam, já curta e, é claro, já deixe o seu comentário. Hoje nós vamos meditar na palavra em Mateus, capítulo 10, versículo 37 e 38, que diz assim: Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Tão interessante esse versículo, porque quando a gente para pensar no que Jesus estava dizendo aqui, a gente fica meio que confuso. Por que, Senhor, não somos dignos de você? Como assim? Temos que ser dignos de ti? E essas perguntas estavam muito na minha cabeça quando eu comecei a ler esses versículos. E eu aprendi 3 coisas desses 2 versículos. A primeira é que Jesus fala sobre o amor. Ele fala: quem ama mais o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está falando aqui é sobre o amor. E eu parei para pensar, quando a gente para pensar, a gente começa a analisar que Jesus amou algo que não era, que ele não tinha relação. Algo que ele não tinha parentesco e algo que ele não tinha o mesmo sangue. E aqui o versículo ele fala: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Porque Jesus nos amou quando éramos pecadores ainda. Quando não éramos chamados filhos de Deus. Quando estávamos condenados a uma morte eterna. Jesus nos amou. E quando ele nos compara a isso, quando ele diz: olha, se você ama algo que é fácil, porque é seu pai, sua mãe, porque é sua filha, porque saiu de você, porque tem o seu sangue, você não é digno de mim. Por quê? Porque o amor de Jesus foi muito além disso. O amor de Jesus foi até um desconhecido, como eu, uma desconhecida, para realmente dizer: você é filha de Deus. Sabe, esse amor de Jesus foi tão grande que ele não somente ficou entre limites. Jesus nos amou, a humanidade por inteiro, sabe? E esse versículo é bem claro. Ele fala: olha, não é digno de mim. Se você se limita a amar somente aquele que tem o seu sangue, que compartilha o seu DNA, você não é digno de mim. E olha que linda, a primeira coisa que a gente aprende nesse versículo é sobre o amor de Deus. E o segundo versículo a gente aprende 2 coisas. Ele fala: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz. Qual era a representação da cruz naquele momento? A cruz que Jesus carregou levou as nossas dores, levou os nossos pecados, as nossas enfermidades, como diz lá em Isaías 53. Ele levou sobre si tudo isso. Jesus carregou aquela cruz, mas aqui no versículo ele fala: e quem não toma a sua cruz, ou seja, quem não reconhece o pecado, quem não confessa o seu pecado a ele. E olha o que mais incrível, e não me segue, ou seja, se você confessa ao Senhor o seu pecado e você não reconhece que você precisa melhorar, que somente com Ele você irá melhorar, não é digno de mim. Aqui, quando ele diz quem não toma a sua cruz, quem não assume responsabilidade pelo seu erro, quem não diz eu sou pecador, quem não diz eu erro, e Senhor, eu erro, mas por favor me ajude a melhorar, porque não é somente reconhecer que ele fala que e não me segue. Ou seja, não adianta nada você reconhecer e não seguir. E não seguir: ah, Ana, mas como assim? Quando nós seguimos ao Senhor, a graça de Deus, esse favor imerecido, esse relacionamento que nós criamos com o Senhor, ele nos ensina a melhorar, como diz lá em Tito 2, que a graça nos ensina. Então, quanto mais relacionamento nós temos com Deus, quanto mais nós confessamos, falamos: Senhor, eu errei nisso, eu erro sempre nisso, o meu pecado é esse.
E quando a gente não segue dizendo, me ajude a melhorar, me ajude, me ensine a ser melhor, aqui ele está dizendo, não é digno de mim. Nós somos como camadas. Todos os dias tem uma camada nova que Jesus, que Deus nos ensina a ser melhor. Sabe? É como aquele filme do Shrek, quando ele diz, olha, os ogros são como cebolas. Nós somos como cebolas. Todo dia Deus tem que nos tirar uma camada de nós. E vai vir uma nova camada. Porque Ele vai nos ensinar. Porque Ele vai nos guiar a melhorar, a ser melhor. E o mais lindo é experimentar a boa e agradável, perfeita vontade dEle. Esses 2 versículos me ensinaram essas 3 coisas. O amor de Jesus, que não se limitou a nada e que eu não devo me limitar, mas que acima de tudo eu devo amar o Senhor Jesus, porque Ele me ensinou e me ensina, fazendo comigo, porque eu não mereço. E se eu não mereço e recebo, porque a outra pessoa não pode receber. A segunda coisa que eu aprendo é dizer, Senhor, eu errei. Senhor, eu sou pecador. E a terceira coisa é dizer, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sabe, Deus está pronto para nos dar as bênçãos dessa vida, tudo de melhor e realizar os desejos do nosso coração. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele conhece os nossos pecados, mas nós devemos confessar a Ele, Senhor, eu erro nisso, me ajude nisso. E o Senhor, com o seu amor leal e fiel, Ele vem sobre nós e com a sua graça nos ensina. Nos ensina. E começamos a provar da sua boa e agradável, perfeita vontade. Se essa palavra te abençoou, envie para as pessoas, envie para os seus amigos, para o seu familiar, envie e que Deus continue abençoando você. Um beijo. Oi, gente, eu sou Ana Lessa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Mas antes... Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus em Mateus, capítulo 10, versículo 37 e 38, que diz assim: